Olá pessoal, essa é a nossa quinta aula do curso Aprendendo Radiografia de Tórax com Casos Clínicos. Eu sou João Queiroga, pneumologista da área do médico, e nós vamos ver casos de infecções agudas. Então vamos lá. Então o primeiro caso é um paciente de 81 anos, masculino, e que apresentou-se com um quadro de queda do estado geral e tosse produtiva. Por conta da queixa de tosse, foi solicitada uma radiografia de tórax, e a gente vê aqui na esquerda, na incidência em PA, o que chama imediatamente a atenção é essa opacidade aqui homogênea, ocupando o campo pulmonar inferior direito. A gente tem uma opacidade característica de consolidação do espaço aéreo. Então, juntando com o quadro clínico do paciente, a gente pode dar um diagnóstico de pneumonia. Tá? Isso é bem simples e é uma imagem bem fácil de visualizar e de dar o diagnóstico. Contudo, do ponto de vista radiológico, o que é importante a gente avaliar no caso de uma lesão pulmonar ou de uma área de consolidação, como no caso uma área de pneumonia? É a gente tentar localizar onde está a lesão. Essa lesão está do lado direito, então essa lesão ela está no lobo inferior ou ela está no lobo médio. No caso a gente vendo a figura em perfil, a gente consegue ver que a área de consolidação corresponde a essa área que eu estou desenhando aqui. Como essa lesão ela está anterior e está sobreposta à silhueta cardíaca vista no perfil, isso corresponde à topografia do lobo médio. Então a gente pode dizer que trata-se de um caso de pneumonia do lobo médio. Tá, e se eu não tivesse a incidência em perfil, será que eu conseguiria dizer que trata-se de uma pneumonia do lobo médio, mesmo não tendo a incidência em perfil? Sim, por quê? Como é que eu conseguiria dizer isso? É um princípio básico e muito importante na radiologia, na análise da radiografia de tórax, que é o sinal da silhueta. Tá? O sinal da silhueta, ele parte do princípio que duas estruturas que estão próximas, que estão no mesmo nível, que são contíguas, e que têm uma opacidade parecida, elas não contrastam uma com a outra. Vou explicar aqui através da área cardíaca. Então, aqui, na área de contiguidade da área cardíaca, da silhueta cardíaca à direita, com a área de consolidação da pneumonia, eu perdi a definição da área cardíaca desse lado. Tá? Então, essa linha que eu teria aqui aproximadamente, ela perdeu definição, houve um borramento dessa linha. Quando ocorre esse borramento dessa margem, a gente diz que tem um sinal da silhueta. Como o lobo anterior ele está, como o lobo médio ele está anterior, assim como o coração, a gente tem uma contiguidade dessas imagens, essas imagens acabam se confundindo e a gente tem o que se chama de sinal da silhueta. Outras alterações que a gente poderia ver nessa radiografia é um desvio da traqueia para a direita, tá? Que eu desenhei mais ou menos o contorno da traqueia. No caso desse paciente, eu vi a tomografia dele, não tinha nenhuma causa óbvia para esse desvio de traqueia, mas a gente pode ter, às vezes, lesões cicatriciais repuxando a traqueia, eu posso ter uma lesão de mediastino desviando a traqueia, então é importante a gente observar esses detalhes. Existe também um borramento aqui no ápice cardíaco. Esse borramento ele é muito comum a gente visualizar nos exames de imagem e na maioria das vezes não tem significado clínico, porque trata-se de gordura epicárdica que provoca esse pequeno borramento da silhueta cardíaca. Como se trata de um caso de pneumonia, então é importante a gente ver que não existe derrame pleural associado. Ou seja, os costofrênicos aqui estão livres. Então, só para ilustrar, aqui é a tomografia daquele caso em que a gente mostra, em que a gente vê uma consolidação e nesse caso também existe uma diminuição de volume do lobo médio. Tá? Então, eu tenho todo o lobo médio consolidado e com redução de volume, né? Sempre suspeitar uma possibilidade de uma obstrução endobrônquica, uma pneumonia pós-obstrutiva, ou até mesmo por corpo estranho. Aqui eu tenho o lobo superior, aqui eu tenho o lobo inferior. E o lobo médio que está consolidado no meio. Então, aqui é para mostrar as projeções dos lobos pulmonares, como esses lobos são vistos na radiografia de tórax.
né? Então, começando primeiro pelo lobo médio, então corresponde justamente àquela área que consolidou no exame anterior. Essa é a visão do perfil. Então é bem fácil entender que o lobo médio ocupa a mesma área da silhueta cardíaca vendo no perfil. Sendo que na imagem MPA, o lobo médio ocupa quase todo o campo pulmonar inferior. E ele fica, como ele fica anterior, ele fica ao lado do coração. Um detalhe importante de se notar é que o seio costofrênico ele tem parênquima pulmonar do lobo inferior e não do lobo médio. Tá? Aqui, no caso, a projeção do lobo superior direito, tá? Na incidência em PA, aqui na incidência em perfil. E o mesmo tipo de projeção do lobo inferior. Então, o lobo inferior ele pega toda essa área até embaixo. E vejam aqui no perfil como existe uma grande parte do lobo superior, do lobo inferior. Existe uma grande parte do lobo inferior que projeta-se quase aqui no ápice pulmonar. Então, lesões que na incidência em PA aparentemente são lesões altas e que aparentemente estão no lobo superior, na verdade elas podem estar no segmento apical do lobo inferior. Por isso é tão importante as duas incidências. Aqui ilustrando as fissuras, tá? E a divisão dos lobos. Muitas vezes essas fissuras não são vistas em radiografias normais, tá? E mostrando justamente essa divisão aqui, que já estava ilustrada nas imagens anteriores. O lobo médio sobre a projeção cardíaca, o lobo superior e o lobo inferior. Aqui é uma imagem bem interessante, é um paciente que fez uma troca de válvula mitral, e aqui a gente tem, né, os fios de esternorrafia, que a gente consegue ver tanto em PA quanto em perfil, e que ele apresentou-se com um quadro de insuficiência cardíaca descompensada e com derrame pleural, né? A gente vê esse velamento aqui do seio costofrênico por acúmulo de líquido, mas o interessante dessa imagem é que, além de ocorrer acúmulo de líquido no espaço pleural, houve acúmulo de líquido também na cisura. Então a gente tem a pequena cisura aqui bem desenhada, e o que está acima aqui corresponde ao lobo superior direito. Mas o mais interessante é aqui no perfil, que a gente tem o desenho da grande cisura e o desenho da pequena cisura. Separando aqui o lobo médio, o lobo superior direito e o lobo inferior direito. Quando a gente vai ver o lado esquerdo é bem mais simples, porque a gente só tem o lobo superior e o lobo inferior. Então a gente tem apenas uma cisura, que é a cisura maior, principal. O que está acima corresponde ao lobo superior esquerdo e o que está abaixo corresponde ao lobo inferior esquerdo. E mais uma vez eu destaco esse detalhe, que o lobo inferior, na verdade, ele é um lobo posterior, ele pega a parte inferior e posterior do pulmão. E o lobo superior, ele pega a parte superior e anterior do pulmão. Então, ao contrário do exemplo que eu dei anteriormente, às vezes lesões baixas, uma lesão nesse nível aqui, por exemplo, apesar de estar num campo pulmonar inferior visto na radiografia, né, e poderia se supor que era uma lesão que estaria no lobo inferior, mas ela pode estar num segmento lingular mais baixo, que corresponde ainda ao lobo superior, mesmo sendo uma lesão baixa. Então, o segundo caso é um paciente masculino de 73 anos e que apresentou-se com um quadro de febre sem foco definido. Para o screening de infecção foi solicitada uma radiografia de tórax, também em PA e perfil. A gente vê aqui também sinais de esternorrafia, é um paciente que tinha feito cirurgia de revascularização miocárdica. E, nesse caso, é sempre bem difícil analisar as bases pulmonares pelo fato de serem mais vascularizadas e pelo fato de, nas mulheres, existir sobreposição das mamas. Mas, se a gente comparar aqui a base esquerda com a base direita, a gente vai ver que na base direita existe
tênue infiltrado pulmonar. Tá? Neste caso, a gente não houve perda, nós não tivemos perda da silhueta cardíaca. A silhueta cardíaca à direita, que esse ponto corresponde ao átrio direito, ela ainda está bem definida. Tá? Então, só analisando a radiografia em PA, eu posso supor que esse infiltrado aqui nessa base, ele é posterior, ou seja, ele não está no mesmo nível do coração. Então, provavelmente deve ser uma pneumonia no lobo inferior direito. E isso se confirma quando a gente vê a radiografia em perfil. Então, existe um borramento aqui nesse espaço onde a gente tem as vértebras. Existe um infiltrado ocupando essa área que, na projeção em PA, aparece daquela forma. Então, o paciente, supostamente, lógico que tem que ser analisado outros dados, mas um quadro infeccioso sem foco definido, provavelmente existe aqui um foco respiratório. Nessa radiografia, a pequena cisura aparece aqui bem tênue. E existe no perfil um pouquinho de velamento aqui do seio costofrênico, talvez pequeno derrame pleural ou espessamento pleural. Então, só para a gente solidificar o conceito do sinal da silhueta, então aqui tem duas radiografias para mostrar bem o que foi mostrado nos dois casos anteriores. Então, eu tenho nas duas situações alteração no campo pulmonar inferior direito, sendo que neste caso eu tenho preservação da silhueta cardíaca, então trata-se de uma área de consolidação no lobo inferior, enquanto que nessa eu tenho borramento da silhueta cardíaca, o que corresponde a uma alteração, a um infiltrado ou uma área de consolidação no lobo médio. Isso vale tanto para lesões neoplásicas, como para consolidações, como para infiltrados pulmonares. O princípio do sinal da silhueta ele é o mesmo. E para provar isso que eu mostrei, então aqui eu tenho essa imagem novamente, em que eu tenho a silhueta cardíaca preservada, eu concluo que essa lesão é posterior e isso se confirma na incidência de perfil. No outro exame, eu tenho um infiltrado também aqui no campo pulmonar inferior, com um borramento da silhueta cardíaca, e eu tenho essa área de consolidação, inclusive desenhando uma grande cisura aqui desse lado. Então eu tenho acometido o lobo médio. Então, estas duas imagens são imagens de simulação, só para mostrar em diferentes locais como é que é a interpretação do sinal da silhueta. Nessa primeira porção aqui, a gente tem um borramento da linha traqueal, à direita. Então, quando houver uma lesão ou área de infiltrado ou de consolidação que borra a linha traqueal à direita, então eu vou supor que essa lesão se encontra no lobo superior direito, ao lado da traqueia, já que existe borramento dessa linha. Por sua vez, se eu tenho alteração que borra a silhueta diafragmática e preserva aqui a área cardíaca à direita, a gente já sabe que é uma alteração do lobo inferior direito. Da mesma forma, se eu tenho alteração que borra a silhueta cardíaca à esquerda, essa alteração ela está no lobo superior esquerdo, mais especificamente na língula. Tá? A língula corresponde à porção do lobo superior esquerdo mais inferior e que está em contato no coração. Também imagens que são periféricas e que borram a parede torácica são lesões mais confusas, porque ela pode ser parenquimatosa, ela pode ser pleural e pode ser também da parede torácica, inclusive lesão óssea. Tá? Então, quando existe borramento aqui dessa região, pensar em pleura, pensar em parênquima e pensar também em alteração na parede torácica. Quando eu tenho uma opacificação que desenha a pequena cisura e que está acima dela, então eu posso dizer que essa lesão está no lobo superior direito. Posso dizer até mais especificamente que ela está no segmento anterior do lobo superior direito, mas aí é um detalhe que não precisa ser tão preciso assim. Se eu tenho um borramento do botão aórtico, que estaria aqui, aproximadamente, existem duas possibilidades. A lesão ela pode estar no mediastino anterior ou ela pode estar no lobo superior esquerdo. Tá? Quando eu tenho um borramento aqui da silhueta cardíaca à direita, aí a gente já sabe que é lobo médio.
E um detalhe importante, como aqui trata-se de radiografia digital, então eu consigo ver a linha da coluna sobreposta à área cardíaca. Neste lado aqui, houve borramento dessa linha, eu não estou conseguindo ver. Por quê? Porque existe uma lesão aqui que, logicamente, ela é posterior. Como a coluna é posterior e houve um borramento da linha da coluna, então essa lesão está próxima, está adjacente, está contígua à coluna, borrando a sua imagem na incidência em PA. Então esse é o sinal da silhueta, eu acho que ficou bem claro para poder entender e ajudar a interpretar as lesões na radiografia de tórax. Eu coloquei esse caso sem descrição, e o que chama a atenção é que a gente tem alterações nas duas bases. A gente tem alterações com aspecto multifocal. Tá? Então eu tenho uma pequena área de consolidação aqui, eu tenho outra aqui, mal definida, eu tenho uma outra aqui, eu tenho uma outra aqui. Tá? Como nós estamos vendo casos de infecções agudas e quadros de pneumonia, essa radiografia foi para mostrar um caso de pneumonia por disseminação hematogênica, que muitas vezes se apresenta dessa forma. Então eu tenho acometimento de mais de um lobo e tenho vários focos de consolidação devido à natureza de disseminação do agente bacteriano. Nesse caso, foi um paciente de 17 anos com uma tromboflebite de jugular. Mas poderia ser um paciente com pneumonia por estafilococcus secundário a uma infecção de partes moles com disseminação hematogênica para o pulmão e outros exemplos vários a partir de um foco primário você pode ter embolia séptica para o pulmão e como as bases são mais vascularizadas é mais comum que a gente encontre esses focos que levam à pneumonia por disseminação hematogênica nos lobos inferiores. Embora aqui possa ser difuso da mesma forma. O quarto caso dessa aula é um paciente de 68 anos que no pós-operatório imediato de um tratamento de abdômen agudo obstrutivo ele apresentou vômitos, desconforto respiratório e hipoxemia e foi transferido para a UTI. Então foi realizada uma radiografia em AP, né, e a gente vê que o lado direito, se a gente compara com o lado esquerdo, ele tem um infiltrado, ele está alterado, principalmente aqui nessa base. Tá? Então eu tenho um padrão de consolidação, de preenchimento alveolar, tá? Principalmente aqui na base pulmonar, mas que também esse infiltrado pega todo o pulmão direito. Lembrar que como o paciente vomitou, a gente sempre tem que lembrar da possibilidade de broncoaspiração, e foi o que realmente aconteceu. Tá? A broncoaspiração, quando ocorre, a gente sabe que pela anatomia da traqueia e dos brônquios principais, é mais provável que o conteúdo aspirado vá para o pulmão direito. Por quê? Porque o ângulo do brônquio direito com a traqueia, ele é mais tênue, né? E o brônquio fonte direito ele é um brônquio mais curto. Então, é mais fácil que o conteúdo aspirado siga esse trajeto e vá principalmente para as porções pendentes do pulmão, no caso, a base pulmonar direita. Tá? O brônquio fonte esquerdo ele é um brônquio que ele é mais longo e ele faz um ângulo mais agudo com a parede da traqueia, por isso é mais difícil que haja broncoaspiração para esse lado. Só que aí o que é que aconteceu depois? O paciente evoluiu para insuficiência respiratória, e uma radiografia realizada 24 horas após, eu tenho uma piora aqui desse infiltrado à direita e aparece também infiltrado aqui à esquerda. Isso é típico de edema pulmonar não cardiogênico, no caso, um caso de SARA. A gente, sabendo do contexto clínico, né, que houve broncoaspiração e uma evolução rápida de infiltrado pulmonar, associado a critérios clínicos e gasométricos, esse paciente fez um quadro de SARA secundário à broncoaspiração. Tá? Então, são imagens de consolidação mais centrais, né, do tipo preenchimento alveolar, que é aquela consolidação mais, vamos dizer, opaca, mais branca, bilateral. Tá? E no contexto do paciente, é um quadro típico de SARA por pneumonia aspirativa. Então, esse caso foi para mostrar um caso de pneumonia aspirativa.
O quinto caso, uma paciente de 48 anos, tinha sido submetida a transplante de medula óssea para tratamento de mieloma múltiplo, e ela foi admitida com lesões extensas em coxa esquerda, secundárias à infecção por herpes zoster. Essa paciente, além das queixas relativas à infecção de pele, ela também apresentava queixa de tosse seca e dispneia, e por isso fez uma radiografia de tórax. Então, na radiografia de tórax, a gente vê que chama bem a atenção essas estruturas aqui de fixação da coluna, né, que foi uma cirurgia realizada para tratamento de complicações relativas ao mieloma, mas é bem visível que existe um tênue infiltrado pulmonar que não chega a formar consolidação, envolvendo aqui tanto o lobo inferior quanto o lobo superior. E a gente vê também um tênue infiltrado, mais tênue do que aquele aqui também na base pulmonar direita. Então a paciente tem um envolvimento pulmonar, considerando a paciente imunossuprimida, provavelmente um envolvimento pulmonar infeccioso. Tá? Na radiografia de perfil, os parafusos aqui atrapalham um pouquinho a visualização da base, mas a gente vê que a linha da coluna está borrada, porque existe acometimento aqui do lobo inferior também. Lembrando que a cisura passa mais ou menos aqui, a gente consegue ver que existe alteração parenquimatosa aqui no lobo inferior também. A gente tem, no caso no PA, a gente tem nas duas bases a gente tem infiltrado, né, tanto à esquerda quanto à direita. E aqui essas imagens se sobrepõem. Aqui no perfil essas imagens já acabam se sobrepondo. É fácil também de visualizar, a gente consegue visualizar algumas áreas de broncograma aéreo. Tá? Ou seja, o brônquio continua pérvio, ele não está cheio de secreção. Eu tenho secreção, tenho inflamação ao redor. Mas o brônquio, a via aérea maior, ela está pérvia, então ela continua aerada e acaba contrastando na radiografia. Por isso que aparece o broncograma aéreo. Só que eu trouxe essa radiografia por conta da seguinte dúvida clínica, né? A paciente tem uma infecção de pele por herpes zoster, e será que ela tem uma pneumonia pelo herpes zoster também, pela varicela? Será que esse caso pode ser um caso de pneumonia por varicela? E no caso dessa paciente, um caso de pneumonia secundário a uma reativação do vírus herpes zoster? Então, aqui está um outro caso mostrando um padrão típico de apresentação da pneumonia por varicela ou da pneumonia secundária ao vírus herpes zoster. Então, para ficar fácil de lembrar esse padrão radiológico, então coloquei também a imagem do paciente da radiografia. Então, a gente vê as lesões papulares e vesiculares que são típicas, né, que são típicas da varicela. E no caso, o pulmão tem uma manifestação semelhante, entre aspas, à pele, né, com um padrão nodular. A gente vê que são vários múltiplos nódulos, né, bilaterais, de forma difusa, não existe predominância em um ou outro lobo, e muitos desses nódulos eles confluem e formam áreas de consolidação. Notar que existe muita sobreposição de imagem, muita sobreposição de nódulos, mas prestando bem atenção, a gente vê que o padrão, a gente vê como vários nódulos agrupados, e esse é o padrão mais típico da pneumonia secundário ao herpes zoster. É interessante que na internet a gente, quando vai pesquisar a imagem da pneumonia por herpes zoster, a gente encontra muitas imagens como essa. Aqui é um caso de uma paciente que teve uma pneumonia por herpes zoster e ficou curada. E fica como imagem sequelar vários nódulos calcificados. Então existem vários micronódulos calcificados, difusos pelo pulmão, que são bem fáceis de ver. Então isso é um aspecto bem típico de um paciente que teve pneumonia por herpes zoster e ficam esses nódulos calcificados sequelares. Então, para terminar a aula, vou só mostrar algumas imagens de complicações relacionadas à pneumonia, né? Como vimos, casos de infecção aguda foram basicamente casos de pneumonia e que podem complicar, tá, com abscesso, com empiema ou com pneumonia necrotizante. Então, esse primeiro caso,
a gente vê aqui, a imagem está partida, a gente está vendo o hemitórax direito. Então, a gente vê uma área de consolidação arredondada, em que existe borramento da silhueta cardíaca e preservação aqui do seio costofrênico. Então, essa consolidação ela está no lobo médio. O paciente evoluiu sem melhora, tá? E houve o aparecimento nessa mesma lesão de um nível hidroaéreo, ou seja, houve necrose e a formação de um grande abscesso. E a incidência em perfil confirma que essa lesão está localizada na projeção da silhueta cardíaca, confirmando a suposição que a gente já tinha pelo PA de que tratava-se de uma área de pneumonia que necrotizou, que formou um abscesso, um grande abscesso localizado no lobo médio. Aqui foi um caso de um paciente que sofreu um acidente de moto, fraturou a tíbia e o fêmur do lado esquerdo, foi submetido a procedimento cirúrgico e, após a alta, acabou retornando ao hospital com tosse produtiva e com dispneia. Pensou-se inicialmente na possibilidade de TEP, mas foi submetido a uma radiografia. No caso aqui eu tenho o SCOUT, não é uma radiografia, é a imagem semelhante à radiografia que é obtida pelo tomógrafo, tá? E a gente vê um infiltrado pulmonar difuso, aqui do lado esquerdo, com redução de volume pulmonar e desvio do mediastino para esse lado. Mas eu trouxe esse exame para chamar a atenção do seguinte: a gente vê que aqui do lado direito está praticamente normal, a gente não vê grandes alterações, vê uma irregularidade aqui do diafragma, como se tivesse um puxamento aqui. Eu vou tirar o risco para que possam ver. Só que na tomografia a gente se surpreende. Por quê? Aqui do lado direito, essa projeção aqui, que corresponde ao lobo inferior direito, ela foi toda necrosada. Então, houve perda de parênquima, houve necrose de todo o lobo inferior direito e se formou aqui uma grande cavidade, um grande abscesso com nível líquido. Como aqui a tomografia está na janela de mediastino, eu não consigo ver o parênquima pulmonar, mas aqui tem parênquima pulmonar normal e aqui é uma cavidade. Tá? Então, no SCOUT ou numa radiografia a imagem seria semelhante, a gente não consegue ver que aqui atrás existe uma grande cavidade e uma grande área de necrose, não consigo ver nem mesmo o nível líquido. Né? Como o paciente não conseguia fazer a incidência em perfil, então se não tivesse feito a tomografia, essa alteração provavelmente ia passar desapercebida. Então, para terminar, uma última imagem. No caso, a gente tem aqui, pegando o campo médio e o campo inferior do hemitórax direito, uma área de opacificação. Essa área de opacificação ela tem uma grande base pleural e com velamento do seio costofrênico. Tá? Então, sugere que a imagem possa ter etiologia pleural. Cuidado para não achar que isso aqui é curva de líquido. Na verdade, isso aqui é o desenho dos arcos costais dos arcos costais anteriores. E quando foi feita uma tomografia para avaliar, na verdade trata-se de um derrame pleural loculado, né, em que a gente tem aqui uma área, um pouquinho de pulmão atelectasiado, e eu tenho duas lojas, vamos dizer assim, contendo líquido e contendo gás. Para mostrar um caso de empiema. Lógico que o diagnóstico de empiema ele é suposto diante de um quadro de pneumonia que não evolui bem e o paciente apresenta um derrame pleural que não é livre. Tá? Ele vai ser confirmado, lógico, pela punção e muitas vezes o diagnóstico é bem sugestivo pela tomografia. Mas o que é que na radiografia a gente precisa ver? Um derrame pleural livre, ele assume uma conformação de curva e opacifica as porções pendentes do pulmão. Tá? Um derrame pleural loculado, vocês veem que tem um contorno que não respeita a acomodação do líquido pela gravidade. Né? Inclusive, eu posso ver que aqui existe ar dentro dessa opacidade. Então, uma imagem como essa, diante de um quadro clínico sugestivo, é sugestiva de complicação por empiema.
Então, pessoal, terminamos mais uma aula do nosso curso de radiografia de tórax. Espero que tenham gostado e dúvidas podem ser colocadas no site do Área do Médico. Um abraço, até a próxima.